eu ficaria facinha aqui nesse ambiente maravilhoso, estar na presença do Senhor. E eu louvo a Deus pela vida do meu pastor Naldo, que gente, pelo amor de Deus, como é que está aí a conferência? Postem alguma coisa, mandava no grupo da família, que o meu genro estava, mas a Esté, e esse povo não falava nada, e eu queria saber o que estava acontecendo aqui. E o pastor Naldo, graças a Deus, botava lá alguma coisinha, uns vídeos, umas mensagens, né? E eu tenho certeza que foi tremendo. E hoje, nesse domingo, não será diferente. O Senhor está aqui nesse lugar, nesse ambiente de adoração, um ambiente propício para você fazer uma escolha maravilhosa. Amém? E esse é o tema da nossa mensagem de hoje, escolhas, né? Então, nós sabemos que a todos os momentos da nossa vida, nós temos que tomar decisões, nós temos que fazer escolhas, né? Nossa vida é cheia de decisões, seja ela boas ou ruins, seja ela fácil, seja ela difícil. Hoje mesmo, você teve uma escolha de qual roupa você ia vestir. Você teve uma escolha, se viria ou não para o culto. Glória a Deus pela sua vida que você escolheu estar aqui nessa manhã. E escolhas difíceis, como, por exemplo, aonde eu vou morar, com quem eu devo me casar. São escolhas difíceis, né? Qual a profissão seguir. Hoje eu estava conversando com meu filho, de 19 anos, e ele falou: mãe, a escolha mais difícil para um jovem hoje é qual profissão ele vai seguir. Porque a gente sabe que a profissão que você escolher é aquela que você vai galgar e conquistar, ter suas conquistas, né, seu crescimento monetário para a sua vida e o sustento da sua família, né? Eu, por exemplo, escolhi trabalhar como decoração, né? E por consequência dessa escolha, o domingo de manhã é um pouco sacrificante para a gente, porque a gente trabalha a noite inteira. Ontem nós chegamos de madrugada em casa, né? Então, a gente tem que acordar bem cedo no domingo, às vezes é sacrificante. Por isso que todo mundo, quando eu cheguei aqui hoje de manhã cedo, não, a Adri aqui de manhã só quer dizer alguma coisa. Então, realmente, gente, nós fazemos escolhas todos os dias. A verdade é que somos livres para fazê-las, mas eternamente escravos das consequências dela. Eternamente nós seremos escravos das nossas escolhas, né? Deus não nos fez robôs ou fantoches. Ele nos deu liberdade para fazermos nossas próprias escolhas. Até mesmo você tem liberdade de escolher, de servi-lo ou não, e de amá-lo ou não. A escolha é sua. Você tem essa liberdade. Quando Deus criou o homem, Ele fez o jardim e colocou o homem no jardim. Ele deu liberdade para o homem escolher. Colocou milhares de árvores no jardim e uma somente que ele não poderia comer. Então, Deus deu a opção do homem escolher. E, infelizmente, nós sabemos qual foi a escolha de Adão e Eva, né? Então, escolheu errado. E o nosso texto hoje está lá em Deuteronômio 30, 19. Você pode abrir a sua Bíblia, Deuteronômio 30, 19. Que diz: os céus e a terra tomo hoje como testemunhas contra vocês, de que coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivam tu e a tua descendência. Com toda a experiência, com toda a vivência de Moisés, Moisés nos dá esse ensinamento. Nos últimos dias de vida de Moisés, um homem que teve uma longa caminhada, um homem que experimentou a quase morte, um homem que viveu diante do pecado ao assassinar alguém,
um homem que teve um encontro com Deus, um homem que foi libertador de um povo, que teve aí uma caminhada longa de 40 anos no deserto, observando e instruindo toda uma nação. Nos últimos dias da sua vida, ele reúne o povo e dá essa declaração. E dá essa orientação. Eu coloco diante de você, para você escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. E no final ele nos dá uma luz. Ele nos dá uma luz. Pega, aceite a vida, a bênção, para que você viva. E não somente você, mas você e a sua descendência. Você e a sua descendência. E anos depois, muitos anos depois, Josué, sucessor de Moisés, ao final da sua vida, também de ter vivido toda uma trajetória, seguindo, observando o seu líder Moisés, observando o comportamento do povo, ao qual ele caminhava juntamente com Moisés no deserto. Ele também reúne todos os líderes daquela nação e faz exatamente, praticamente, a mesma afirmação, a mesma instrução que o seu líder Moisés. Ele diz assim, em Josué 24:15, ele diz: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus. Aí vem o famoso versículo que às vezes nós pegamos para nós, que quase toda sociedade conhece. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué, ele coloca diante do povo, ele diz assim, olha, eu coloco de vocês 2 governos, 2 senhores, o Deus vivo, o qual eu sirvo, e o Deus dos amorreus, o qual vocês têm servido, aonde vocês estão habitando. Porém, eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor. Então, quando Josué e Moisés colocam diante de nós 2 escolhas, uma que nos leva às decisões certas e outra que nos leva a caminhos ruins, eles sempre nos orientam, nos adverte no final. Moisés diz, escolhe, pois, a vida, porque ela te conduz à vida eterna, e não somente você, mas você e a sua descendência. E Josué diz, eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor. Então, gente, quando eu li esses versículos, acendeu uma luzinha assim na minha mente, né? As minhas escolhas, elas determinam o meu futuro. E aí eu sempre gosto de conversar lá em casa sobre os meus devocionais, e eu conversando com o João, ele falou assim, mas mãe, como eu sei que eu fiz a escolha certa? Eu disse, o lugar onde você está. O lugar onde você está determina se você fez a escolha certa ou não. Você está feliz no seu relacionamento? Você está feliz com a sua profissão? Você está satisfeito? Você está bem? Você está tranquilo? Você está dormindo em paz? O seu lar está em paz? Determina. Mostra se a sua escolha lá atrás foi assertiva ou não. Mas independente de como esteja a sua situação hoje, você
tem uma decisão a tomar. Você tem uma decisão a tomar. E eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês. As consequências, elas seguem as nossas escolhas. E as escolhas erradas hoje são consequências desastrosas amanhã. As nossas escolhas hoje vão determinar o nosso futuro. Hoje, a sua vida está onde está por causa das suas escolhas lá atrás. Mas você pode fazer com que a sua descendência, o seu futuro, seja diferente, dependendo da escolha que você decidir hoje. Só, queridos, que escolhas erradas são consequências desastrosas amanhã. Desastrosas amanhã. E nós temos alguns exemplos na Bíblia. Eu fui pesquisando e buscando, eu falei, Senhor, eu gostaria de conhecer pessoas que foram assertivas e pessoas que tomaram decisões que foram desastrosas. Na verdade, eu já tinha em mente algumas referências, né, de alguns líderes, homens de Deus, mulheres também, que fizeram escolhas erradas. E foram um verdadeiro desastre. E uma delas foi a história de Abraão e seu sobrinho Ló, que está lá em Gênesis, capítulo 13, você pode anotar no seu caderninho, você que gosta de anotar, só a referência, a gente não vai ler, vou resumir um pouquinho toda a história. Gênesis 13, conta a história de Abraão e Ló, Abraão e seu sobrinho Ló, e Abraão recebeu um direcionamento de Deus, né, para ele deixar a sua casa, deixar a sua parentela e ir para uma terra onde o Senhor iria mostrar. Então, Abraão obedeceu, foi, mas levou o seu sobrinho Ló consigo. E durante esse trajeto, eles enriqueceram. A Bíblia fala que eles se tornaram poderosos e adquiriram muitos bens. E começaram a ter desavenças. E aí, Abraão chamou Ló e falou assim, olha, meu querido, ele chama até na palavra, ele fala assim, meu querido irmão, vamos chegar num consenso aqui, vamos nos separar para que não haja mais desentendimento entre nós. Só que assim, eu vou te dar liberdade para você escolher para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe. E deu a liberdade para Ló escolher. Ló viu uma terra linda, plana, verde, maravilhosa. Disse assim, é aqui que eu vou ficar. Vou trazer todo o meu rebanho, todos os meus bens e toda a minha família para cá. E Ló veio para essa terra. Só que, queridos, e Abraão foi para uma outra direção, uma terra arenosa, difícil, mas ali o Senhor o abençoou e o prosperou mais ainda. Só que a escolha de Ló, ele não observou um pequeno detalhe. A vizinhança era Sodoma. E eu acredito que todos vocês já conhecem a história de Sodoma e Gomorra. E eu lembrei de uma vez, quando nós morávamos de aluguel, eu fui morar numa casa. E olhei a casa, amei a casa maravilhosa, nova, espaçosa, com vários quartos, jeito que eu gosto, casa grande. E, queridos, não tive essa observação, a mesma atitude de Ló.
não observei a vizinhança. Queridos de Deus, eu vou dizer para vocês, de segunda a segunda era um verdadeiro inferno. Para quem trabalha à noite igual nós, que chegamos na madrugada e queremos dormir, descansar, parece que o vizinho pegava a caixa de som amplificada e colocava assim no muro da minha casa, direcionado para o lado do meu quarto, e era um verdadeiro cabaré, vamos dizer assim. Aquelas músicas que o povo chama de proibidão, do pior escalão, que às vezes eu tinha vergonha pelas minhas filhas de aquilo estar tocando. E uma vez meu irmão, caçula, não mora aqui, mora em Manaus, veio ficar uns dias comigo, e ele lá em casa já dei esse testemunho aqui, todo mundo é meio que pavio curto, e a minha irmã fala assim, que eu, por ter Jesus, eu sou um vulcão adormecido. Glória a Deus, Senhor, deixou esse vulcão aí sem funcionamento, graças a Deus. Mas o meu irmão estava tão irritado, que ele não tinha dormido a noite toda por causa daquelas músicas e aquelas músicas. Ele subiu no muro, que ele é muito musculoso, subiu no muro e queria brigar com o vizinho ligou para a polícia, e eu puxando meu irmão tem tanta força, gente, que eu puxava ele, mais o Ralph, pelas pernas, para ele descer do muro, e ele não descia. Se ele pulasse aquele muro, ele matava aquele homem, porque ele morava nos Estados Unidos e foi deportado porque agrediu um americano e só não matou o homem porque a polícia americana foi lá e aplicou aquele negócio de choque nele, para ele sair de cima do homem. Mas o homem quebrou o crânio de tão violento que ele era. Mas o Senhor está trabalhando na vida dele lá em Manaus. Graças a Deus, casou com uma moça cristã e a moça tem levado ele para os caminhos do Senhor e ele está, graças a Deus, né? Mas, eu tinha tanto temor, e eu falei, meu Deus, vou ter que, em menos de 2 meses, eu tive que me mudar da casa, por causa da vizinhança. Quando não era à noite, o filho da vizinha, de manhã, a vizinha, eu estendia a roupa, parece que eles tinham uma lupa que via eu estendendo a roupa, ela tocava fogo, e a roupa ficava só fumaça. Gente, então Ló não observou aquela vizinhança. E o pior de tudo, gente, é que graças a Deus eu tinha o temor de Deus e aquelas coisas não me contaminavam, mas não foi assim com Ló e sua família. A sua família gostou daquele ambiente. Então, tanto que quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu por Ló e sua casa, e o Senhor mandou anjos para resgatar aquela família, e quando os anjos chegaram lá para resgatar aquela família, os homens daquela cidade queriam abusar sexualmente dos anjos do Senhor, e Ló, para impedir, disse assim, toma minhas filhas que são virgens, mas não façam isso com os meus visitantes. Isso para você ver a gravidade de uma escolha errada. E eles decidiram fugir. E quando eles estavam fugindo, a mulher de Ló desejou ficar lá. Porque aquele ambiente havia contaminado a sua casa, a sua família. E não para por aí, queridos. Depois que eles saíram de lá, as filhas de Ló o embriagaram e tiveram relações sexuais com ele. E a partir daí foi gerado um povo que até hoje é inimigo do povo de Israel. Enquanto que Abraão gerou a Isaque. Esteve lá com Sara. Uma escolha errada hoje são consequências desastrosas amanhã na nossa vida. Temos também Davi, homem de Deus,
servo, segundo o coração de Deus. Num dia, numa época de primavera, época de ir à guerra, Davi escolheu ficar de boa no castelo. E num belo dia, nesses passeios no terraço do castelo, ele olha para a vizinhança e vê quem? Betseba, tomando banho. E ele se apaixona. Um homem casado se apaixona por uma mulher casada. Aí, eu vi essa frase, que nós não podemos impedir um pássaro de pousar na nossa cabeça. Mas nós podemos escolher se ele faz um ninho nela ou não. Nós podemos escolher se o pássaro permanece, faz um ninhozinho na nossa cabeça ou não. Davi escolheu deixar o pássaro fazer um ninho na sua cabeça. Sabe o que aconteceu? Ele desejou Betseba, mandou matar o marido dela, colocou ela dentro de casa, tiveram um filho, esse filho faleceu, mas ele teve outros filhos, e futuramente, queridos, a sua casa foi completamente destruída, devastada. O filho abusou da irmã. O irmão mais velho ficou revoltado porque o pai não fez nada, tentou se vingar com as próprias mãos, tentou tomar a mulher do pai, tentou tomar os bens do pai e foi assassinado pelo o seu fiel escudeiro de Davi. Uma escolha errada gerou consequências terríveis. E por aí vai. Adão e Eva, como eu já citei, que escolheram comer do fruto proibido. A parábola do servo impiedoso. Queridos, eu ouvi essa ministração, Imperatriz. E essa ministração entrou como uma espada, como diz a palavra, que ela é uma espada penetrante, que corta dos dois lados e vai até a divisão da alma. E essa palavra entrou de forma assim, sobrenatural na minha vida. Essa parábola, eu só quero trazer para você que esse homem, ele escolheu, e fala de um homem que tinha uma dívida impagável com o rei. Ele não tinha recursos para pagar essa dívida, mas o que eu quero trazer para você é que ele escolheu fazer uma dívida que colocou em perigo ele, a sua família, o seu casamento e os seus bens. Esse homem foi presa a sua família e foi tomado todos os seus bens. A sua dívida foi perdoada. O rei perdoou. E a história decorre porque ele não perdoou uma dívida menorzinha, insignificante, a uma outra pessoa que devia. Mas o que eu quero trazer para você dessa história, você depois pode ler, ela está em Mateus 18, 21, se você quiser anotar. O que eu quero trazer para você é porque ele escolheu fazer uma dívida. E às vezes nós fazemos dívida hoje, sem ter condições de pagar, e não estamos pensando que essa dívida pode correr juros, eu posso ter meus bens tomados, eu posso ser preso, eu posso colocar em risco o futuro dos meus filhos, por causa de uma dívida. Então, tudo isso são decisões que às vezes nós tomamos sem direcionamento, impensadamente, e vai gerar consequências destruidoras para nós no futuro, né? Escolhas que não só comprometem, mas também submetem toda a nossa família ao ridículo e até mesmo à destruição. Existe uma escolha urgente que nós precisamos tomar, que precisa ser feita. Josué colocou diante de nós 2 governos.
2 reis. Moisés colocou diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Jesus, ele declara lá em Mateus 6:24. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você ama a Deus e odeia o diabo, ou você ama o diabo e odeia a Deus. E ele diz, ninguém pode servir a dois governos. E foi isso que Moisés, que Josué, Jesus disse. E a cada geração nós precisamos repetir, para que você venha refletir e fazer uma escolha. Não há espaço para dois deuses na nossa vida. Não há. Ou eu sirvo a um e odeio o outro. Não tem como eu viver lá e cá. Tem um texto na Bíblia, em Apocalipse 3,16. Assim, porque você é morno, não é nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo. Ou seja, queridos, o fato de eu estar indeciso, eu já tomei uma decisão. E a decisão é não. O fato de você não dar um passo adiante, uma escolha por Deus, você já fez a sua escolha. Porque Jesus, ele diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ele também nos apresenta duas portas. A porta estreita e a porta larga. E ele diz, a porta larga, muitos são os que vão por ela, assim como Ló. Pela vista, pelo que é mais prático, pelo que é mais fácil, pelo que é mais prazeroso. E nós fazemos a escolha errada. Ele fala, a única porta que conduz à vida eterna é a porta estreita. É a porta estreita que conduz à salvação e à vida eterna. E ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por essa porta. Mas muitos são os que têm entrado pela porta larga. Muitos são os que têm olhado o pasto verdejante. Muitos são os que têm escolhido pela beleza. Muitos casamentos dando errado, porque, é linda, é lindo. Não olha a essência, não olha a vizinhança, não olha os valores. E aí, depois chega lá no gabinete do pastor Carlos, da pastora Fernanda, para resolver. Chega lá no líder, na célula. Por causa de uma escolha errada. Por isso, o índice de divórcio está tão alto. E eu vou dizer para você, não é só lá fora, não. Dentro da igreja também. O índice de divórcio tem sido muito alto. A cada 2 casamentos, um divórcio. Vocês estão entendendo? Porque às vezes nós não sabemos
observar, não ouvir os conselhos e fazemos a escolha errada. E Jesus está aqui para nos apresentar. E assim como Josué, assim como Moisés, assim como muitos outros profetas, mostraram para nós, pelas suas experiências. Gente, foram anos, Moisés e Josué caminhando com aquele povo, observando aquele povo. E vendo o povo fazendo escolhas erradas e quebrando a cara na frente. Fazendo escolha errada e quebrando a cara na frente. E antes deles morrerem, eles reúnem o povo e falam assim: gente, eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu escolho diante de vocês os deuses dos nossos pais, os deuses dos amorreus, e o Deus a qual nós servimos, o qual vocês viram milagres acontecendo, Deus fazendo a obra. Queridos, a partir do momento em que nós escolhemos caminhar com Deus, o Senhor muda a nossa trajetória, e nós passamos a caminhar direcionados por Ele, e as escolhas que Deus faz são as melhores possíveis, porque a sua palavra diz que a vontade dEle para nós é boa, perfeita e agradável. Eu fico pensando, eu digo, meu Deus, eu estava prestes, antes de conhecer o Ralph, eu não era evangélica, eu já conheci depois, já como homem, né? A gente viveu ali nas proximidades, estudamos na mesma escola, mas quando eu vim abrir meus olhos para um relacionamento, eu já estava me relacionando com um rapaz bem-sucedido, formado, de família rica, tudo o que os meus pais sonhavam para mim. Só que ele não era cristão. E eu já estava caminhando com Deus. E eu orava. Tivemos um relacionamento durante 3 anos. E eu orando e tentando fazer com que aquele homem fosse para a igreja, junto caminhar comigo. E ele não queria, me deixava na porta da igreja e ia embora. Quando terminava o culto, eu ligava, ele vinha, me buscava, me deixava em casa. Quando eu verdadeiramente me converti, o Senhor fechou meus olhos para aquele relacionamento. Eu lembro que eu ia para a oração de madrugada com uma amiga, para a gente buscar confirmação de Deus. Nós dois estávamos em relacionamentos parecidos. E nós íamos para a oração para buscar confirmação de Deus. E lá o Senhor revelou que aquele rapaz não era para mim. E meu coração se fechou. Esse homem chorava, ia na porta da minha casa, falava com os meus pais, e eu não queria sair do quarto. E aí eu tomei uma decisão, vou embora de Marabá. E quando eu estava prestes a ir embora de Marabá, eu conheço o Ralph. Homem de Deus, caminhando para a igreja, cuidava de 4 irmãos, praticamente sozinho, trabalhava, era do trabalho para casa, de casa para a igreja, e levava as irmãs para a igreja, mas era pobre. Comprei na planta. Não sei se vocês já viram esse Eu não sei se vocês já viram esse meme. Comprei na planta, gente. Jesus. Não vou nem comentar, que é para ele não ficar melancólico depois. Mas o bichinho era feio, que dava dó. Meu pai viu, pelo amor de Deus, minha filha, não casa com esse menino, não. Mas era um homem de Deus, amado dentro da igreja. E dava briga, viu? Dava briga, as irmãs querendo. Eu falei, mas rapaz, estou dizendo mesmo. Eu aqui cuidando, sabe, pastor? Limpando aquele terreno arenoso, né?
Aí um dia dos namorados era 2, 3 tênis bonitos, para ver se o homem se ajeitava. Era um ternozinho mais arrumadinho, para ver se o homem ficava mais arrumadinho. E aí, né, vem as ervas daninhas querer bulinar. E aí, nos casamos no Senhor. E, gente, eu digo para vocês, nós vamos fazer 25 anos de casado esse ano. De 25 anos de casado, eu tiro 3 de luta. Porque as lutas vêm. Eu tiro 3 de luta no nosso relacionamento. Mas 22 anos de muito amor, de muita alegria, de muito gozo. Filhos maravilhosos, filhos que nós oramos e o Senhor deu exatamente como nós orávamos. Um homem que faz praticamente tudo pela sua família. Eu fazia aquele testezinho da águia, viu, gente? Vocês aí que vão casar, né? Que a águia, ela, quando ela vai se relacionar, ela vai de cima da montanha, ela joga um graveto para ver como que o macho pega aquele graveto, porque assim ela vai fazer com os filhotes, e ela precisa dar uma segurança para a sua descendência. E aí ela vai fazendo esse teste com o graveto, e eu fazia esse teste. Falei, um bom irmão, cuida bem dos irmãos, vai ser um bom pai. Carinhoso, organizado, limpo, que é uma beleza. Chega lá, a casa está limpa, adornada, o almoço pronto, os meninos banhados. Coisa maravilhosa. Então, queridos, se Deus não tivesse feito se eu não tivesse feito essa escolha, hoje eu digo para você que seria um desastre. Porque aquele rapaz, lá atrás, já está no seu 6º casamento. No seu 6º casamento. Eu sei porque eu conheço a família dele. São muitos meus amigos. Até hoje a gente se encontra por aí, a gente troca ideia. E na época a mãe dele não gostava de mim. Depois foi lá chorar, pedir para me voltar com ele. Eu falei, agora eu quero mais não. Vocês estão entendendo? O Senhor nos dá direcionamento certo, nos coloca no caminho certo, apluma os nossos caminhos. Então, Jesus, Ele é essa porta. Jesus, Ele é esse Deus, esse governo, Ele é esse Pai. Ao qual nós devemos escolher. Sempre vai haver uma escolha a ser feita. Cabe a você decidir pela escolha certa. E hoje você precisa decidir entre céu e inferno, entre Deus e o diabo, porque não há espaço para 2 deuses. Não há espaço para 2 caminhos. E você não pode ficar em cima do muro. Lembra do versículo de Apocalipse 3,16? Você não pode ser morno. Ou você serve ao diabo, ou você serve a Deus. Ou você anda pelos caminhos do Senhor, ou você não anda. Ou você entra pela porta estreita, ou você caminha em direção à porta larga. Existe um ditado japonês que haviam 2 caminhos. E bem na entrada desses 2 caminhos havia um ancião. E aí o homem pergunta assim, qual caminho eu devo trilhar? Aí ele falou, esse aqui.
Aí ele, mas por que eu vou lhe ouvir? Como é que você sabe que esse é o caminho certo? Aí ele falou, porque eu já fiz o caminho errado. Então você sabe por que nós estamos aqui? Nós ministramos, nós criamos todo um ambiente de adoração ao Senhor, de glorificação ao Senhor, porque nós já trilhamos esse caminho. Nós já quebramos a cara várias vezes. E nós estamos aqui para dizer para vocês que esse caminho de servir ao Senhor, de ter Ele como nosso Senhor e Salvador, é o melhor caminho. É a melhor decisão, foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Foi a melhor e a maior e a mais importante das escolhas que eu já tive na minha vida. Foi escolher o Senhor. E quanto mais eu demoro, mais eu dificulto o meu futuro. Quanto mais eu demoro decidir, mais eu dificulto o meu futuro. Então não deixe para amanhã essa decisão. Lembre-se, não decidir é decidir não. Decida hoje. Essa decisão é a decisão mais urgente da sua vida. Ela vai definir o seu futuro. Tu e a tua descendência depende dessa decisão. Queridos, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu convidei toda a minha casa, toda a minha família. Minhas irmãs, elas me acompanharam e ao longo da caminhada foram deixando a Cristo. E hoje, queridos, eu louvo a Deus por ver o que Deus tem feito na vida da minha filha, dos meus filhos. Que eu não posso dizer o mesmo com algumas pessoas da minha família. É triste você ver pessoas que você ama escolhendo o caminho errado e você dizendo, vem por esse caminho. Esse caminho é o melhor. Você tem visto o que Deus tem feito na minha vida. Domingo passado o pastor ministrou sobre ser imitadores de Cristo. E nós temos lutado para se parecer cada dia mais com o Senhor. E as pessoas têm visto Jesus na nossa vida, e mesmo assim têm escolhido o caminho errado. Querido, você tem o poder de salvar a sua casa, de salvar a sua família, de salvar seus filhos, de salvar o seu futuro, o seu casamento. Mas você tem vindo e tem tomado a decisão de não decidir. Você tem ficado em cima do muro, você tem sido morno. E por não decidir, você já tomou a sua decisão. Porque não tem como, queridos, eu servir ao Senhor e voltar para o lugar onde eu estava antes. Não tem como eu voltar a fazer aquelas coisas que eu fazia antes. Então você precisa tomar uma decisão, e essa decisão é a decisão mais importante da sua vida. É você decidir pelo Senhor. O Senhor está cheio de poder. Senhor e Deus e Jesus se encontrou com um jovem muito rico. Muito rico. Ele não fazia nada de errado. Aparentemente, sua vida era uma vida tranquila. Ah, mas eu não faço nada de errado. Quantas pessoas a gente vai convidar para caminhar com Cristo? Ah, mas eu já vivo uma vida boa, eu já ajudo os pobres, eu já sou um bom marido, eu sou um bom filho. Queridos, não, nós precisamos declarar
publicamente em que lado nós estamos. E Jesus se encontra com esse jovem. E ele diz: olha, eu estou colocando diante de você uma escolha. Vem, me segue, tome a tua cruz e vem caminhar comigo. Vai lá, vende tudo o que tu tem, dê aos pobres e vem comigo. Sabe o que foi que esse jovem fez, queridos? Ele começou a dar passos para trás, passos para trás, passos para trás. Não. Eu não escolho você. Eu escolho minha vida de luxo. Eu escolho os meus prazeres. Eu escolho as minhas baladas, a minha vida promíscua, a minha prostituição, a minha imoralidade. Eu gosto mais dela do que abandonar tudo isso para te seguir. Querido, se aquele jovem tivesse decidido por seguir a Cristo, eu tenho certeza que o Senhor faria igual Deus fez com Abraão. Quando Deus falou assim: vai lá oferecer um sacrifício para mim. Qual é o sacrifício, Senhor? Isaque. Pois eu vou. Quando chegou lá no monte, o sacrifício estava lá. Porque Deus, Ele sonda o nosso coração. Ele quer ver qual vai ser a nossa decisão. E o Senhor está aqui. Ele quer que você tome uma decisão hoje. Uma escolha, que você faça uma escolha hoje. O que é que você quer? A bênção ou a maldição? A vida ou a morte? Os seus prazeres ou a mim? Para que viva tu e a tua futuridade, a tua descendência. Você está diante dessa escolha. E eu quero que você fique de pé. Eu quero que você reflita. Feche seus olhos e pense em tudo. E nesses exemplos. Onde está a sua vida hoje? As escolhas que você tomou até hoje. Hoje você está diante do céu e inferno. Você está diante de Deus e o diabo. E você precisa fazer uma escolha. Você precisa. Pense. Você precisa tomar uma decisão. E assim como Josué, e assim como Moisés, eu digo: escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, o Senhor. Escolhe, pois, Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é o caminho, Ele é o Senhor. Ele é quem conduz para a vida eterna. Ele é a luz. Ele é a resposta. Ele é a melhor escolha que você pode fazer hoje. Escolhe. Você pode sair do seu lugar e você pode dizer assim: Senhor, eu escolho a Ti. Eu coloco a minha vida diante de Ti. Eu escolho a bênção. Se você quer Jesus, se você quer esse caminho, se você está aqui hoje, se você escolheu vir aqui hoje, não vacile, não titubie,
Não fique indeciso. Vem. Vem, escolhe Jesus. Vem para Jesus. Vem entrar nessa porta. Saia do seu lugar e vem aqui. O Senhor está te convidando. Vem. Vem me seguir. Vem estar comigo. O meu fardo é leve. O meu jugo é suave. Eu estou preparando um lugar para você. Eu estou preparando o melhor lugar para você. Mas você precisa decidir estar comigo. Vem. Se você deseja aceitar Jesus como Salvador, levante sua mão. Diga: Senhor, eu te aceito. E saia do seu lugar. E venha. Essa é a oportunidade para você. Decida hoje. Não deixe para depois essa decisão. Determine o seu futuro. Glória a Deus. Senhor.